Sua Evangélica, FM, Gabu. Meditação de cada dia. Um tempo de ouvir a palavra de Deus para ajudar na vida espiritual. Minha mantenha de paz do Senhor para estar com você. Nós estamos no tempo de ouvir a palavra de Deus para poder ajudar na vida espiritual. Querido Radio 20, a continuação de uma ótima sintonia ligado com 92.4 MHz e o Rádio Evangélica que tem a partir de Gabu, para lá, não é que você está nele. Essa é mais uma edição do programa que é chamado Meditação de Cada Dia. Para não ler a palavra de Deus, para não ler a Bíblia, que é a palavra certa, para não ler a Bíblia, que é a palavra de Deus, que está ajudando na nossa vida, na nossa andar com Deus. Me encorajar para tomar a Bíblia, para não poder ler, para poder abrir, para ler junto comigo. Não ler só 2 versículos, para não tirar lição para esse momento. Não leio carta de apóstolo Paulo, esse é o apóstolo preferido. E um homem de Deus, usado para Deus na maneira muito tremenda, na politice manga de ensinamentos fundo, que está ajudando na nossa vida, na nossa andar com Deus. Ele comanda um gosta desse ensinamento. Mas caso ele não gosta de praticamente tudo a Bíblia, né? Eu podia abrir comigo. 1 Coríntios, capítulo 3, não leio só 2 versículos. Não leio versículo 16 com o versículo 17. 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 16 com o versículo 17. Me espera como minha querido Radio 20 está já com a Bíblia na mão, perto do bom, para não poder ler essa parte da escritura e não jubi que não pode ensinar com esses 2 versículos que tem conversas fundo para minha vida e para a vida de minha querido Radio 20. Palavra do Senhor fala. E começar com pergunta. Anta boca se como a voz e santuário de Deus, como o Espírito de Deus mora na voz? Se alguém dá no santuário de Deus, Deus está dando siduno também. Para o santuário de Deus e som para ele. A voz cucedo que santuário. Ora que não leio esses 2 versículos, não pude ensinar, não pude olhar algumas palavras que não destacam. Um deles é do santuário. Aquilo que me para não pensar nele nesse momento. Santuário e que? Não pode dizer na nossa linguagem da nós para não falar como a igreja. Não pode falar como um lugar sagrado. Não pode usar também a palavra de templo. Mas a palavra templo é mais usada naquele tempo antigo do que nos dias da nós. A nós não mais usa a palavra igreja. Então, igreja é o local que palavra de Deus não usa ali suma santuário também. Apóstolo Paulo faz uma pergunta para irmãos de Coríntios. Antaboca sabe como a voz e santuário de Deus. E de como também é santuário de Deus que a mim como no cedo. Próprio Deus está mora na nós. Deus está mora nesse santuário. Essa é uma coisa que bom para nós tudo nós saber como a nós ser humano, para a bondade de Deus, para a maneira que Deus se compõe e fazendo de uma maneira especial, para si própria presença por estar na nós. Esse por lembrar-nos se não ribalar na começada, para nós olhar a maneira que Deus se compõe o pecador e compõe de rei de chão, depois que faz nele? E supra nele folgo de vida, que lá é o que é parte de Deus. Para amigo não pode ser de nós seres vivos.
E também, próprio Deus, naquele momento de criação, e declarava como e não queria pecador, parecido com ele próprio Deus. Vou poder olhar lá no primeiros capítulo do primeiro livro de Bíblia chamado Começada, na crioulo. Na português, vou olhar com o nome de Gênesis. Então, esse está mostrando como amigo bom, Deus tem uma ligação especial com nós. E é ligação para de pecado e bem danado. E danado e que está mais na vivido na maneira que o próprio Deus desenhou na começada. Mas, suma ele ser o Deus de amor e continuar a buscar maneira de poder chegar perto dele, para amigo bom não pode viver sem Deus. Sem Deus, na vida cá tem valor. Sem Deus, na vida, cá tem sentido. Na vida, está tudo tarpalhado, desorientado, se não está ligado com Deus. Ele comanda, suma ele ser o Deus de amor, que ama e ama tudo gente no mundo, e cada faz escolha, e cada diferença para falar como na matar raça, cama aquilo outro, não. Deus que compõe tudo gente de tudo raças no mundo, e ama eles, importa com cada quem de nós. E por para não poder ser que lugar onde que ele ainda está sempre. Mas, ora que alguém que tem ligação com Deus através de Cristo, através de fé, que não está fia na Cristo, suma nosso Senhor, suma nosso Salvador, se dono e que pode considerado como ele santuário de Deus. Para de que presença de Deus na maneira certa, que está na dono. Presença de Deus na continua nele, na alguma maneira, que ele não consegue entender como e tem alguém que compõe e tem alguém que te ensina nesse mundo. Mas e cada tem uma ligação, um relacionamento, sabe, com Deus, suma alguém que tem a ligação com Deus através de fé na Cristo Jesus, nosso Senhor, que ser também nosso Salvador. Ele comanda, minha querido Radio 20, se você sentir sabura de viver ligado com Deus, maneira para você poder engaçar aquilo, você deve fiar na Cristo. Vou pedir para purgar o pecado, suma caminho dia pedir para purgar tudo os pecados e a nós poder sentir essa ligação de viver junto dele. De poder sentir como amigos em ser do qual de que Deus mora nele. Como é que Deus está mora na pecador? Para quem que conhece Deus, essa conversa também pode ser cansado para ele de entender. Para ver de que e que tem entendimento de como é que Deus é cedo e que pode conhecer Deus. Se você entende como é que Deus está mora na pecador, leia a Bíblia Sagrada, palavra de Deus, e está ensinando e está mostrando claro como é que Deus que é tão grande, que pode medir, que pode quebrar nada, que o pecador pode compor, e ele próprio Deus, de alguma maneira também, e também mora na pecador, que lá não pode entender, ora que não tem um bocadinho de conhecimento de quem que Deus, e esse bocado de conhecimento que não pode ter a respeito de quem que Deus é cedo, minha querido Radio 20, não pode olhar aquilo, não pode saber aquilo só na Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, e cá na outro livro não. Qualquer outro livro, qualquer outro pensamento do pecador, não. E cá não pode contar exatamente como é que Deus é cedo. Ele comanda, amigo bom, Deus te ensina esse ensinamento nesse momento para mostrar como amigo bom não se educar num daquele Deus santo e tá mora nele. Ele comanda e chamado aquele lugar de santuário, lugar santo, lugar limpo. Santo significa que um carro que separado para um uso na maneira especial. Não pode falar assim, não maneira limpo, não maneira que Deus está certa. Então, de lá que vem que a palavra santuário, não é que coisa santo, normalmente deve olhar nele. Esse pode ter sim outro entendimento e pode ter sim outro entendimento de como se não é do cal considerado como santuário de Deus, então coisas que não fazem na mim
coisas que não fazido na bo, coisas que não fazido na nós que é do santuário de Deus, e deve ser coisa que Deus não contente com ele. Para Deus cá não está, na cal de que coisas que não fazido, cá cedo de si vontade e cá está contentá-lo. Deus cá pode jagar assim com coisas que cá cedo santo. Não. Deus cá pode jagar assim com coisas que cá cedo santo. Ele comanda, manga de gentes, tá pensa como e pode chamar nome de Deus, mas também ainda tem mais outra coisa ao lado que na auxilia ou que na ajuda favor de Deus na sua vida. Mas Deus é assim. Deus é assim. Deus não se junta com nada. Não pode juntar Deus com chifre. Não pode juntar Deus com couro cozido, polido, toque na lâmpada. E pode juntar com algum tecido de pano marado, toque até o cão. Não faz bruta de não mara na mão, não mara na cintura, ou não põe na braço, ou na ombro, na qualquer cal. Deus cá pode juntar com nada desse. Pabia amigo bom e santuário de Deus. Deus cá pode juntar com iagos, cheiros estranhos, que não unta na minha corpo, na mão, na cabeça, outro põe na boca, para pensar como dessa maneira não tem favor de Deus na minha vida. É tudo e está considerado religião. Religião é que? Tentativa de pecador para me fazer alguma coisa que Deus não é bem contente com ele. Mas Deus se vê como amigo bom. Para não poder ser do carro onde ele namora nele. Não tem condição de fazer aquilo. Não tem tendência de arar, não tem tendência de falhar, não tem tendência de fazer coisas que caça direito. E por caminho Cristo, para mim, não pode ser é santuário daquele próprio Deus e pode morar e estar conosco. Agora, importante para mim, não jube nesse versículo que o apóstolo Paulo te ensina. Ora que fala, irmãos de Coríntios, de como, antaboca sibi como, a voz e santuário de Deus, de como Espírito de Deus também está morando na voz. Esse dá para entender como, e tem alguma coisa que leva a os irmãos de Coríntios na discussão esse conhecimento que compartilha com um bocado dela atrás, é como se na discussão aquilo. E está parecendo como os irmãos de Coríntios começam a levar sua vida na maneira que Deus camiste para viver no santuário. E está dando para entender como é começar a buscar maneira de é começar a viver na maneira que cana cuida de esse santuário que é do seu corpo. O que ela pode ensinar? Ela pode ensinar, minha querida rádio ouvinte, nesse momento? E bom para nós saber como a nós é santuário de Deus. Deus mistura para nós cuidar desse santuário. Esse que é corpo que a mim tem, corpo que você tem lá. E cá onde que Deus está mora nela. Se Espírito Santo está mora lá. Agora, como agora que não pode dar na é santuário? Como que os irmãos do Corinto podem bastar dar na é santuário? Paulo está dizendo manga de detalhe nesses poucos dois versículos, mas se não lê e não pensa direito, não é bem olha como é começar a dar na santuário de Deus, maneira que ela diz coisas que é do santo, coisas que é do bom, para dentro daquele templo, dentro daquele santuário. Esse é do que? Maneira que ela leva a sua vida e que é de boa maneira santo. E Deus que é dono de minha vida, dono de sua vida, dono de boa vida, querido rádio 20, Deus é dono de boa vida. E bom para bocar diz que se lá. Principalmente a mim que toma decisão não fala Cristo Jesus, a boa Senhor, a boa Salvador. Então, e bom para nós saber como Ele dono de nossa vida e mora na nossa vida. E me para cano jagasil com nada. Ele e cami se junta com nada. Nha corpo e som para ele. Que versículo 15 que a para falar. E som para ele. E som para Deus. Nha corpo e som para Deus. Agora, uma pergunta importante que não pode questionar também para no dia da hoje, para no jubi. Como é que não pode dar esse santuário?
na maneira mais simples, santuário é que é corpo que a mim tem, né? Que corpo que você tem lá? Ele que você sinta com ele, que tem sentido para boa bem, você está na acompanhar, e que ele se na Jubi também na Facebook, na Jubi, para ver que corpo. E que corpo, isso é do cal onde que Deus está morando nele. E Paulo fala como, no versículo 17, se alguém dá naquele templo, que santuário, que corpo, Deus ainda dá nele. Logo, e por levar na pensa, ante alguém pode ter esse pensamento de me se dar na si próprio corpo. Bom, tem ninguém pergunta a mim? Não repetir. Será que no mundo que nós estamos lá, será que na sociedade onde que nós estamos nela, e pode ter pecador que não me faz mal para si próprio corpo? E parte como é que tem? E parte como é que tem? Mas se conta querido Radio 20 como e tem manga de maneira que pecador está fazendo esse qualidade de comportamento, às vezes sem mister, aliás, sem nota. Para ver de que, e está tomar coisas que can ajudar para esse templo, que can ajudar para esse corpo, que can ajudar para essa igreja, que can ajudar para essa morada de Deus, está na boa condição. Sugutan com toda atenção. Ora que não toma alguma coisa que não bem faz mal para o corpo, ora que não come alguma coisa que não faz mal para o corpo, está na dana esse corpo. E é corpo agora e se é do cal onde que o Espírito de Deus está morando nele. Se não faz aquilo, você bical que o perigo que não tem para a vida. Próprio Deus decide como quem que dá nesse santuário, ele também dá nesse dono. Que é assunto complicado. Se Deus bem decide para dar, é um assunto complicado. Não espera como minha querido Radio 20 cana dia hoje aquilo. Minha querido Radio 20 cana misi para Deus e dar não. A mim que misi também para dar não. Mas bom para nós pensar direito como que nós estamos na leva na vida na dia da hoje. Para ver se nós prestar atenção na maneira que nós leva na vida, não pode dar nada, logo não faz coisa que Deus está contente com ele. E não pode bem provocar raiva a ponto de ele também ir para raiva com nós e decidir como e não dar nada. Não pensa de qual coisa que pode fazer que pode te se dano na minha corpo. No corpo que é do lugar onde o Espírito Santo de Deus está morando nele. Duas maneiras que pode dar é santuário. Uma maneira é de maneira física, que é do quê? Hora que não come, ou hora que não bebe, ou hora que não fuma. As três maneiras que pode entrar nas coisas físicas na minha corpo, que coisas que pode bem causar dano na minha corpo e na danal. Não espera como essa explicação está claro. Mas se você não pode ir mais um bocado longe para ir mais clareza e entendimento na nossa cabeça. Para ver ter outra hora que não caminha se fazer coisa direito, não está falando, não entende. Não está falando que entende. Não abrir mais alguns exemplos para não poder entender o que não pode comer de assim, que não bem dá no corpo. Alguém pode falar, antague não comer veneno. Não. Conscientemente, não quer tomar veneno para não comer, não. Sério, a hora que não cai naquele desespero, que Deus disse para não dar na nossa própria cabeça, então que não vai tomar veneno, não me se matar na cabeça. Lá é assim. Lá não pode tomar veneno para tentar matar na cabeça com ela. Mas na forma normal, e tá parece como ninguém cata me se fazer aquilo. Só que, mangarbiar, sem prestar atenção, sem tomar sentido, não está fácil. Não está fazendo coisas que não dão no corpo. Dá só alguns exemplos. No mundo que nós vivemos nela hoje, e tem manga de qualidade de coisas de comer, que sabe na boca. E sabe na boca, a hora que eu comer, tô com o fichou de sim, buna vai com ele, buna sinti que gosto dela, e tá sabe. Tá sabe. Mas, minha irmã, que ela tá dando é corpo caminho que bom não tem. E tá dando é santuário de Deus. Então, misti para nós não toma sentido com o que não comer. Manga de gente a nós, no mundo, na sociedade que nós temos lá, se corpo está já tudo com problema grande.
está na dana cada vez mais. Resultado de quê? De coisa que põe na sua boca é comer. Coisa que é comer. Manga de comida que não está comendo, que está direito, que está fazendo bem na saúde. Alguns de nós, não chegamos na nível de que a polícia de nossa saúde, que seja doutores, que médico, ele mostrando o cartão por médio. Se você continuar, é só uma massa risco. Se uma massa risco, bomba na arrebentar. Porque está mais na condição. Mudar de cartão por médio. Esse cartão por médio está falando com uma boca por comer, boca por comer, boca por beber, boca por beber que outro. Mas para de que agora? Para de comer dia nunca toma sentido com o que não comer. Para dia nunca toma sentido com o que não bebe. Para dia nunca toma sentido com o que não fuma. Outro está fumando, está metido até na nariz. E junda, e não metido na barra de bis. Coisa que não fuma, e não dá na minha corpo. E que só é? E tem até que coisa de nheme também. Tem minha parentes que tem nheme cola. Que ela está dando na saúde. Se você começar com o sinal de cola, se mal que está causando na nossa saúde, está a olho num. Que não precisa ir ao laboratório para começar a olhar. Por isso, nheme do coca, falar mostrando é budinte. Não já tapa a mão diante da boca, Fabia. Dinte tem outro cor que quer ser o mesmo cor. E pinta. E se bem a patenda, coisa está bem complicado. Fabia, aqui processo de nheme cola riso, e está bem acabado em apate. Pior ainda, e também tem também aqueles que está bem de comer, coisa que está direito, pachera ou fuma, coisa que está direito, e também burinda, bebe, coisas que está direito que não causa dano nesse templo que Deus dá, que serve no corpo. Você bem, irmão, hora que não faz essa coisa, não está dando no corpo, que ele está dizendo a Deus, triste. Pabia, Deus que me estipa no corpo, Deus que me estipa o corpo, e dá nada com as coisas que não menciona assim. Mas pabia de não conhece Deus, não cato entende como no corpo e onde que é Deus santo mora nele, e não entende como não tem responsabilidade de cuidar desse corpo direito, não leva de qualquer maneira. Ora que não faz aquilo, meu irmão, não está na dana santuário de Deus. Pergunta para mim nesse momento. Será que não está na cometer esse erro de dana devagarinho corpo de Deus? Casa de Deus? Se não está na fazer aquilo, a hora e dia para não parar, para não arrepender, para não vai se diante, não pina, não falar a Deus por dan. Por dan. Vai passar movido, levado para gostundera, sabura de coisa. Não está comer, não está beber, não está cheirar, não está nhemel. Para bem pensar como é ser bom. Mas gosto que não está comendo a fazer mal para a minha saúde, me separa. Gosto que sabe como é coisa na bindana, templo, é corpo que dá, me separa. Dá força no nome de Jesus Cristo para poder parar comer coisas que can ajudar na cuidar direito desse templo que dá. Hora que vou fazer esse pedido para Deus, Deus não está pronto para ajudar. Mas você precisa tomar sentido. Você precisa decidir. Para cada bem, acaba aquela oração ambulante, o vai na passa, boa mais que bianda, com manga de coisas que cabale que está dentro dela, gosto, conserva, jagacido, gosto cru, gosto cozido, tudo no jagaci, não põe na boca, manga de malgueta fora de quantidade certa, coisas que can ajudando. E na levando para dar na saúde. Minha querido Radio 20, hora que Deus diube para santuário de seguinte na Guiné-Bissau, saúde de nossa população, saúde de nossa comunidade, saúde de nossa igreja e Cristo, como é que está sentindo? Pensa como Deus está sentindo triste. Pabia, não casta na cuida de santuário que Deus dá. Não está na maltratá-lo. Agora, se não maltratar, o que não acontece? Deus fala como quem que dá nesse santuário e não dá nesse dono. Então, não toma sentido com essa maneira que não faz que está direito. Segunda maneira que não pode dar é santuário de Deus, para além dessa primeira maneira que mostrar que é de maneira física, através de coisas que não está comendo, coisas que não está nheme, aqueles que não está bebe, não está fuma ou não cheira. E tem também maneira espiritual. Essa maneira espiritual é do quê? Você vê como amigo bom,
não tem parte físico, não tem parte espiritual. Que parte físico mostra já como é que não está dando. Que parte espiritual agora que está na nós? E tem a ver com minha alma, meu espírito, meu sentimento. Que ela pode dar como? Presta atenção. De que mesma maneira que tem manga de qualidade de coisa de comer que cabali. Pacharido na sociedade. É hora própria que não há papel assim. Certamente outro se arriba dela. E na lelil. E na pôr na corpo. Coisas físicas para dar. De mesma maneira também, e pachari manga de coisas espirituais no mundo que está dando na parte espiritual. Que é do quê? Coisas que entram através de nossa orelha. Informações que não estão ouvindo na sociedade, que não estão ouvindo no mundo, que não estão ouvindo na igreja até. Informações que não estão ouvindo na cal, entre aspas, não estão consideradas igreja, se não cá toma sentido, não cá entender direito, ou se ser no lugar que ser, entre aspas, mas cá realmente igreja de Cristo, e ser uma igreja falso, não ouve coisas que não levam, em vez de não compor o santuário de Deus, não cuidar dele para ser do santo, não levar para e ser do santo, não levar para e dana. Coisas que não ouve. Itapuno não perde no relacionamento com Deus. Itapuno não fica confuso. Ita jaga assim no caminho. Nossa emoção está alterada. Nosso sentimento está muda. Ora que nosso sentimento muda, é também está interferir na maneira de saúde desse templo, de qualidade desse templo no mundo espiritual. Ele comanda, amigo, não precisa de abrir, não ude, não presta atenção direito, que não para na orelha para sucutar. Que não para sentido para jubir na rede social. Canto informações que não ouvem na rede social, que pune já não panha raiva. Pensa lembra de direito. Vou lembrar de que publicação, olha que olha assim, vou começar atenção, começar na civil, que coisa de jogo, que futebol, que time que vou gostar dele, maneira que perde jogo, gosto de estatura e emoções alterar, até que apetite para comer bocatene. Bocatene paz. Bustar na dana, templo, que cedo, o corpo, lugar onde que Deus está morando nele. Para além disso, coisas que não falar, que não pode olhar na rede social, não, e pode conduzir também a ter qualidade de pensamento que não ser nada bom. Entre um deles, é cedo que raiva de me se fazer mal. E está levando na papia coisas que está bem. No lugar santo, que cedo igreja, e deve sair de lá, bom coisas. E que está esperado como na santuário. Lembra a palavra santuário, que é o santo, né? Que está fazendo coisa santo, lugar separado, dedicado para Deus, que é o santo. E que deve sair de lá, coisas que cabali. Mas, para bia de nunca tomar sentido com o que não ouve, nunca tomar sentido com o que não jobe, na rede social, na filmes e outras coisas, e pode fazer minha pensamento, minha mente, minha coração, torna tudo saclatado, a ponto de nunca pode tirar nada de bom de minha boca. Ora que não sai de minha boca, e não sai de coisas que cabali. Palavra de Deus, Jesus próprio que papia aqui lá, ora que não guarda manga de coisas que cabali dentro de nós, no nosso sentido, ora que não miste papia bom coisa, não cata pudi de. Não cata pudi. Quem que costuma guarda manga de coisas que cabali, que são coisas de raiva, ora que papia, na poucos minutos botoja e tá raiva. Na poucos minutos botoja raiva tá levar na coba mal. Na poucos minutos botoja que sentimento de descontentamento tá levar na começar a acusar outro. Falando que faz que outro, esse mal que outro, tudo coisas negativo. Esse é comportamento que cadibe de olhado na lugar santo de Deus, onde que Deus mora nele. Que seja na minha corpo, que seja na meu corpo, querido Radio 20. Em especial, não lembra ali como apóstolo Paulo e que estava a escrever e que estava a comunicar com gente descrente, ali na papia com crente na Cristo Jesus. É parte para mim e para vós, que ser o crente já na Cristo. Não toma sentido com o que nós está na cuidar, a maneira que nós está na cuidar de parte espiritual desse santuário de Deus.
não toma sentido. Pabia, se não toma sentido, não engoli, não entranda, manga de coisas que cabali, na no coração, na no sentido, e cana ajudando na cuida deste santuário de Deus, para ser cal limpo, de que o próprio Deus, e na contente, e na mistimora, e na poder ficar nele, para não poder sentir sabor de viver junto com ele. Então, não toma sentido. Se nesse momento que não compartilha, você nota como tem alguma coisa que você está envolvido com ele, que está sendo nada bom, que can ajudar para você ter paz, que can ajudar para você amar boa autoridade, que can ajudar para você amar no Guiné-Bissau, que can ajudar para você amar o vizinho, que can ajudar para você ter confiança na gente, para ver coisas que você ouve, para ver coisas que você olha, para ver coisas que você sente. E bom, para você voltar para Deus, que é aquilo que está transformando. E está limpa no coração e está tirando aqui coisas que cabale. Ora que tirar, lá não por ter um bom pensamento, lá não por ter um bom sentimento, e que lá te ajudar para não poder ter uma qualidade que próprio Deus não pode morar com nós. Para o Espírito de Deus, que pode morar no nosso coração, se nosso coração está enchido com raiva. Não. Espírito de Deus, que é o Deus Santo, que na papia dele, que é qualquer Deus, que não diga assim, que Deus Santo, cata mora junto com raiva. Não. No Deus Santo, cata mora junto com ódio, que está levando na ponta de cata papia com ninguém. Ele não cata mite, ele não cata mite. Ele põe nesse lugar, onde é que esse lugar nele? Ora que não disse tudo as coisas para entrar na nossa vida, enquanto não considera nossa cabeça como nosso povo de Deus, na Cristo Jesus, não casta na cuida do santuário de Deus. Cano faz aquilo. Cano faz aquilo. Pabia, se não continua na fácil, Deus na chamando atenção através dessa carta, se não continua na fácil, não dá na santuário de Deus, como é que não dá na santuário de Deus com as coisas que não falou? Pabia raiva, cata dizendo para não estar contente. Ora que não põe raiva, como o nosso rosto está ficando assim. Bom, gente internet consigo olhar, mas é bom que nós escutamos na rádio, porque não poder olhar esse cara que não faz assim. Ora que não põe raiva, coisa tudo tá muda, boia. E muda, tá feio. E cata ser bonito. Ora que não contente agora, aspecto e outro. Boia, e tá ser bonito. Pabia que paz está na nós. É bonitasco que Deus na missão olha, na minha vida, na boa vida. Pabia nós, e morada que ele Deus está morando nele. Ele Deus de paz. E me para rosto daqueles que não andam com ele. E se é do que rosto, ora como jubil, bota sentir sossegado. Que gente que não anda turbulento na vida, emoções, tudo, se a alma que está ligado com Deus, está invadido com manga de pensamentos que é bom. Para hora que jubil só, e está sentir um alívio, e está sentir um paz, e está sentir um melhor. Ora que falar bom dia, boa tarde, boa noite. E está sentindo uma voz diferente, e uma voz que está jagacido com pensamentos que cabali. Uma voz que está jagacido com sentimentos que gerado para manga de coisas que a sociedade está fechando e não está tomando, não engolir, não enxicila, não sentir, toque kudam. Ora que não fala mantenha que está sendo sábio, que está sendo de paz. Ora que não faz isso, meu querido irmão, nós está na dana santuário de Deus. Que não faz isso. De minha boca, de buboca, na minha coração, na bu coração, na no coração, somos filhos de Deus, e de mora coisas que são santo. Qual coisas agora que são santo? Que de mora na mim? Primeiro, e próprio Deus, através de Cristo e seu Espírito, para morar na mim. O que mandei preciso que lá? Para ver ele que nos ajuda para poder fazer seleção de coisas que cabali, com aquilo que vale. Ora que coisas que cabali, me se entra na minha boca, ele, o Espírito, na alerta, binas, cuidado, é coisa e não bem causar o mal. Ndibe de obedecer. Ora que coisas que acabam, me se entra na minha sentido, e não falam, binas, cuidado, é pensamento, e não bem levar no pecado, que lá e acabam. E não dá força para ndibe de obedecer. Assim para diante, ora que não faz isso, minha querido Radio 20, no vida e ser um santuário, de que Deus de paz e namora, de que Deus com seu favor e namora na nós, e na transforma minha vida, e na transforma a vida, e na fascino para não poder ser gentes que ele próprio Deus está contente com ele. Por me se para Deus e contente com bom. A mim me se para Deus e contente com mim. Mas para Deus poder contente com mim, não de reconhecer como a mim em ser o santuário de que Deus mora. E não de cuidar dele. Nunca diz que lá. Apóstolo Paulo punta anta boca sibi kuma
a voz é santuário de Deus. Binas, boca sabe como a voz é santuário de Deus? Minha querido irmão, a boca sabe como a voz é santuário de Deus? Boca sabe como e na boca de Deus está morando, cá que parede lá de igreja. Que parede de igreja é cá onde que santuários, santuários está bem junta para poder adorar a Deus, para ouvir ensinamentos e orientação para a nossa vida. Então não cuida do corpo que Deus lhe dá. Se não quer cuidar dele, Deus ina de sano não cai na destruição. Que lá cana bem cedo nada bom para mim e cana cedo nada bom para bom. Amém? Para Deus abençoar, para Deus abençoando e ajudando na cuidar de melhor maneira possível desse santuário que dá. Para ver que tem outro mais. E um só que não tem. Se não dá nada, já era. Se não dá nada, é santuário um som que tem um condão que Deus lhe dá. E cá tem outro segundo que não bem dano. Um corpo só que dá. Um corpo só que dá. Se não cuida dela. E não dá. Ora que não dá agora, o que é que não ganha? Só prejuízo, só sofrimento, só tristeza. Deus quer me seguir para mim, Deus quer me seguir para bom, minha querido irmão, e que não ouvindo nesse momento. Diga para Deus abençoando, para ajudando, para não aproveitar dia dos, para não viver na vida reto, na vida justo, na comer coisas que bom, na beber coisas que bom, principalmente água. Para não beber água, que é que ser bom. Na tempo de calor, e bom para não beber água, tio, que é ajudando na cuidar desse templo de Deus na nós. Amém? Para Deus abençoar, diga a condenação de um bom dia. Bucaba de Sucuta, tempo de meditação de aos. Para Deus te abençoar. .4 rádio com compromisso com as seguintes verdades.